Esse é o projeto Presente Nupcial, o consumo oportunista, o curioso comportamento de oferta de presas do macho para a fêmea em uma aranha com cuidado ambissexual. Eu sou o professor Dr. Rafael Rios Moura, do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ecologia e Evolução da Universidade do Estado de Minas Gerais. As aranhas podem oferecer diferentes formas de presente nupcial, que fazem parte do ritual de corte e cópula. Um tipo de presente nupcial são presas que podem ser oferecidas do macho para a fêmea durante essa fase de corte e cópula, e essas presas também podem estar envolvidas em seda. Recentemente, nós identificamos que 10 espécies descritas na literatura são responsáveis por fazer esse tipo de oferta de presentes. As famílias Pisauridae e Trecaleide têm o maior número de espécies identificadas até o momento, e as revisões anteriores a essa haviam mostrado que haviam apenas 4 espécies que faziam esse tipo de comportamento. Então, nessa revisão sistemática, nós identificamos novas espécies que foram recentemente descritas. E nós também buscamos na literatura evidências de comportamentos e explicações que são condicionantes para que haja a oferta desses presentes nupciais. Algumas delas são que os machos em melhor condição nutricional, eles têm a maior probabilidade de capturar presas e envolvê-las em seda, o que constitui a formação desse presente nupcial, que é um presente chamado de genuíno aqui. O presente genuíno é aquele que tem presas envolvidas em seda. Mas alguns machos também podem envolver itens que não são comestíveis pela fêmea, como pedras ou frutos em seda. E nós chamamos esses presentes de simbólicos, porque eles ainda são necessários para aumentar a chance do macho conseguir cortejar e copular com a fêmea com sucesso. Um dos gatilhos comportamentais para a construção do presente nupcial dos machos é a detecção do feromônio das fêmeas e também a quantidade de presas disponíveis no ambiente. E nós vimos que as fêmeas, elas aceitam, na maior parte dos casos, tanto machos que oferecem os presentes do tipo simbólico quanto genuíno. Então, o presente tem um papel na corte e na cópula, mas não necessariamente de como ele é constituído. E, por fim, nós vimos também que outro condicionante importante nesse ritual de corte é que os machos em melhor condição nutricional são aqueles mais atraentes pelas parceiras. Então, eles têm a maior chance de ser aceitos durante a corte e conseguir copular com sucesso. Tem algumas hipóteses na literatura para explicar como evoluiu e como é mantido esse comportamento de oferta de presas do macho para a fêmea. Os presentes eles podem fornecer benefícios nutricionais às fêmeas, aumentando sua fecundidade. Então, essa é a hipótese de ganho nutricional, que há um suporte na literatura para isso. E também há suporte para outra hipótese, que é a hipótese de duração prolongada da cópula, na qual os presentes nupciais eles também aumentam o tempo de cópula, permitindo uma maior transferência de esperma do macho para a fêmea. Mas tem outras hipóteses que também foram investigadas com menos suporte, como é a hipótese de sinalização honesta, mas não há evidências de que os presentes servem como sinal honesto de qualidade do macho, porque as fêmeas não preferiram presentes genuínos ah, durante esse ritual. Elas podem copular com machos que oferecem também os presentes simbólicos, numa frequência similar. E também não houve um suporte limitado para uma outra hipótese, que é aquela de que os presentes, a oferta do presente, reduz a agressão da fêmea e diminui o risco de canibalismo sexual durante os rituais de corte e cópula. Então, esse trabalho é parte de uma revisão sistemática desse projeto para entender como os presentes nupciais funcionam em aranhas e qual é o estado da arte do nosso conhecimento sobre eles. Mas o ponto principal de fazer essa revisão é entrar em um novo caso, que a oferta de presentes nessa espécie Manogea porrácea, que é um novo tipo de oferta de presente que nós chamamos aqui de presente matrimonial. E eu vou explicar mais à frente por quê. Essa espécie, que é a Manogea porrácea, é uma espécie da família Araneide, que tem essas teias tridimensionais com lençóis mais densos construídos na base, onde se localiza a fêmea, e no topo, o macho, quando encontra uma parceira, ele constrói uma teia menor e fica ali protegendo a parceira contra invasores. Toda vez que um outro macho tenta cortejar a parceira, esse macho expulsa ele da teia. Então, ele constrói essa teia menor acima para fazer essa vigilância e garantir o acesso exclusivo à fêmea. É um comportamento de guarda da parceira.
Após a cópula, a fêmea deposita ootecas entre o macho e a fêmea, localizadas nessa posição no meio da teia, onde os filhotes eclodem e passam os primeiros estágios de desenvolvimento com os pais. Nós vimos várias coisas interessantes nessa espécie, mas porque após um certo período, a maioria das fêmeas morre e o pai assume o cuidado da prole. E ele cuida tanto na presença da parceira, mas mais ativamente depois que ela morre e não pode mais oferecer cuidado para a prole na teia. Mas durante esse período em que o macho convive com a fêmea, nós vimos esse caso interessante de que o macho captura presas no lençol de captura dele e oferece para a parceira, tanto jogando essas presas diretamente do lençol dele para o lençol da parceira, como ativamente carregando a presa até o lençol da parceira e vibrando fios de teia para avisar para ela que ele está fazendo essa oferta. Nós jogamos diferentes tipos de presa para o macho em experimentos, presas que eram cupins operárias pequenos e também alguns cupins alados. E nós vimos que no caso dos cupins operários, o macho pode tanto lançar a presa do lençol dele para a parceira, quanto conduzi-la em direção ao lençol da fêmea. Mas quando a presa é muito grande, como esses cupins alados, o macho necessita levar a presa até a fêmea, porque ela não consegue ser lançada diretamente para o lençol da fêmea, porque ela fica presa em outros fios de teia. Então o macho vai quebrando esses fios e levando a presa até a fêmea e vibra a teia para avisar a parceira que tem uma presa ali. Então, esse comportamento, para ele ser considerado um presente nupcial, ele precisaria fazer parte de um ritual de corte e resultar em uma cópula. Mas em todos esses casos de oferta que nós fizemos nos experimentos, em nenhum deles o macho conseguiu copular com a fêmea. E não houve uma tentativa de cópula. Tiveram algumas tentativas de aproximação, mas nada que fosse direcionado ao macho tentar copular, mas só avisar a parceira que tinha uma presa disponível no lençol dela. Nós fizemos alguns experimentos ofertando presas no lençol do macho e medindo o tempo em que ele ficou em contato com essa presa, manipulando. E depois ele lançou essa presa para a fêmea, e nós também medimos o tempo em que a fêmea ficou manipulando a presa. E nós vimos coisas interessantes aqui. Quanto mais tempo o macho ficou manipulando a presa no seu lençol, depois que ele lançou para a fêmea, ela ficou menos tempo manipulando a presa. O que indica que, às vezes, o macho ele pode consumir algumas presas e descartar a carcaça na teia da fêmea, mas em outros casos, após capturar a presa, ele pode oferecer ela como um presente para a parceira. Então, como é uma oferta, existe essa oferta de um presente de uma presa que é nutritiva, que não foi consumida e a fêmea pode se beneficiar do seu consumo, e isso não resulta em corte em cópula, isso não pode ser um presente nupcial. É um novo caso de oferta de presas do macho para a fêmea, mas é um presente que pode consolidar esse vínculo do macho com a parceira. E nós chamamos aqui de presente matrimonial. Nós fizemos alguns experimentos para tentar identificar o que aumentava a probabilidade do macho oferecer um presente para a fêmea, um presente matrimonial. Então, nós lançamos duas cupins operárias na teia do macho, esperamos até que ele capturasse. Após a captura, nós observamos por mais 10 minutos para poder observar qual é a chance do macho lançar a presa para a parceira, oferecer ela para a parceira, ou de ele continuar consumindo no lençol e tentar entender quais são os condicionantes desse comportamento, dessa probabilidade de ofertar a presa para a parceira. Infelizmente, nas hipóteses que nós testamos, nós não encontramos evidências de que a condição corporal do macho ou a condição corporal da fêmea afeta essa probabilidade. Também não encontramos evidências de que a oferta de presente sirva para reduzir um conflito sexual, porque o macho, eventualmente, quando captura uma presa na teia dele, a fêmea pode subir até a teia do macho e roubar essa presa. Então, o macho às vezes pode lançar a presa para a parceira como uma forma de reduzir esse comportamento agressivo da fêmea. Mas a distância entre o lençol do macho e o lençol da fêmea não foi um preditor importante nesse modelo. E por fim, nós observamos o número de otecas na teia como uma medida do investimento reprodutivo da fêmea, mas nós não vimos nenhum efeito, não detectamos nenhum efeito do número de otecas sobre a probabilidade do macho oferecer um presente nupcial. Então ainda estamos investigando em novas hipóteses para tentar explicar qual é a função da oferta desse presente nupcial para consolidar o vínculo entre o macho e a fêmea. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG e
Foi conduzido na Universidade do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Então, agradeço a todos os órgãos de fomento e também agradeço pela oportunidade, pela CAPES, por ter oferecido bolsas que permitiram a formação de 2 estudantes de mestrado que se beneficiaram desse projeto e um estudante de doutorado que já fez a qualificação e está na fase final de confecção da tese para defesa com os temas desse projeto. Obrigado.